Tudo isso que todo mundo falou é muito importante, porque nós servimos a um Deus vivo, amém? E essa é uma manhã de ressurreição na sua vida e na minha vida, amém? Mas acontece que muitas vezes nós vivemos como se nós andássemos e servíssemos a um Deus morto, a um Deus que não caminha conosco no dia a dia, a um Deus que muitas vezes parece distante e não nos traz respostas. Mas você está aqui essa manhã para entender que o problema não é Deus. Jesus ressuscitou. Repete aí: Jesus ressuscitou. Agora, às vezes, quem está morrendo é você. E Ele te trouxe aqui nessa manhã para você ressuscitar. Para você ressuscitar espiritualmente. E para você priorizar o seu relacionamento com o teu Deus. Amém? Isso é importante. Isso é importante. E é isso que vai fazer diferença na sua vida todos os dias. Não pense você que o fato de você correr atrás das suas coisas, de você trabalhar e de você suprir a sua casa, e de você fazer tudo certo, vai te tirar da sua morte, da tua desesperança. O que vai te livrar e o que vai te ressuscitar é o Espírito de ressurreição e vida, é o Espírito de Deus dentro de você e através de você que vai fazer diferença na sua vida. Amém? Abre a tua Bíblia comigo lá em João 20. O pastor Silvio começou o culto lendo lá em Lucas que aquelas mulheres foram ao túmulo e chegaram lá e encontraram a pedra movida, e encontraram o túmulo vazio. E o anjo disse para elas: por que procuras entre os mortos aquele que vive? Amém? E Jesus te pergunta nessa manhã: por que você procura entre os mortos aquele que vive? O seu casamento está morto, os seus relacionamentos estão mortos, a sua esperança está morta. O que tem morrido dentro de você? Hoje Deus te pergunta: por que você procura entre os mortos o que vive? A resposta para os teus problemas é Jesus Cristo. Amém? Não é olhar em volta e tentar arrumar, e tentar resolver, e tentar fazer. É Jesus Cristo na sua vida, a esperança da glória. Amém? Versículo 11. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo chorando. Repete aí comigo: chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então lhe perguntaram: mulher, por que choras? Vira aí para quem está do seu lado e fala assim: por que choras? Agora muda de lado e fala: por que choras? Agora fecha o teu olho e escuta Jesus te perguntando nessa manhã: por que choras? Por que você está chorando? Por que você está preocupado? Por que você está desesperado? Por que você anda triste? Por que choras? Vamos continuar. Ela lhes respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé. Repete aí: viu Jesus em pé. Está morto? Como que ele está? Em pé. Mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Amém? Maria permaneceu lá no sepulcro chorando. Ela estava
dela havia sido levada embora. Jesus já tinha morrido e às vezes mesmo numa situação de morte, a gente ainda se agarra em coisinhas mortas, né? Não é assim? Às vezes o teu relacionamento já está ruim e não está nada certo, mas aí um pedacinho, só uma migalhinha, aquilo lá não está bom, mas é melhor que nada. A gente se agarra em situações de morte para ter um pouquinho, para pensar que tem um pouquinho de esperança. A verdade é essa, ela estava lá, Jesus estava morto, mas ela preferia saber que o corpo de Jesus estava lá morto do que entender o que estava acontecendo. E a palavra fala que o anjo falou para ela, Jesus falou para ela, mulher, por que você está chorando? E aí você percebe que quando a gente fica olhando situações de morte, nós não enxergamos a Jesus. Ela conhecia Jesus, ela sabia quem era ele, ela conhecia a sua voz, mas quando ele perguntou para ela, por que você está chorando? A palavra fala que ela pensou que era o jardineiro, porque ela estava completamente cega pela morte, pela tristeza, pela desesperança. E o que o Senhor te fala nessa manhã é que é tempo de você enxugar as lágrimas, é tempo de você parar de olhar para aquilo que te embaça a visão, para que você possa enxergar Cristo ressurreto na tua vida. Porque quando você está chorando, quando você está desesperado, quando você está olhando para o túmulo vazio, não há esperança na tua vida. E Deus fala com você, Jesus fala com você, Deus usa o pastor, usa pessoas e você não ouve. Você permanece com os ouvidos tapados, com os olhos cegos, e você não percebe que Deus fala com você, porque você está preso na sua morte, na sua dureza de coração, nas suas dúvidas, na sua falta de confiança, nas suas incertezas, nos seus medos, nas suas crises. E Deus te diz essa manhã, olha para Cristo ressurreto, porque Ele está de pé na sua vida, e Ele te chama pelo nome nessa manhã, e quando Ele diz o teu nome, você reconhece, e você olha para Ele e fala, meu mestre. Ele te ensina a comandar no meio da situação de morte, Ele te ensina a enxergar a ressurreição onde só a morte. É Ele quem te levanta, é Ele quem te põe de pé, e você precisa entender a voz de Deus quando a situação que você enfrenta não é a situação que você esperava. Muitas vezes, quando acontece alguma coisa que não é o que a gente espera, a gente logo pensa, não, Jesus não está aqui, né? Não era esse o meu plano, não era isso que eu pensava, isso não é de Deus. Acontece que a situação aqui não era a situação que Maria esperava, mas era a situação que o próprio Jesus escolheu para se revelar a ela, ressurreto. A situação de morte que você está vivendo, a situação de desesperança que você está vivendo, é a situação que Deus escolheu para se revelar ressurreto na tua vida. E você vai enxergar Jesus ressurreto, falando com você e te chamando pelo nome, quando você parar de olhar para o túmulo, parar de procurar aquele que morreu, parar de procurar coisas pequenas para se apegar e falar, Senhor, se revela para mim no meio de tudo isso. Não importa a morte que eu estou vendo, não importa o que está acontecendo, não importa o problema que eu estou vivendo, há ressurreição para você, há vitória, há um novo tempo, há um novo caminho, onde Cristo quer se revelar para você todos os dias. E você quer saber, Ele fala com você, Ele manda sinais, Ele usa pessoas para falar com você. Só que você não ouve, você não entende, você não percebe, porque você está preso nas suas razões. Não, eu tenho razão para estar aqui, eu tenho motivo para estar aqui. Olha aqui, o meu mestre estava aqui, ele não está mais aqui, eu tenho motivo para estar chorando, eu tenho razão para estar tão triste, eu tenho razão para estar tão ofendido, eu tenho razão para estar tão chorão, eu tenho razão. Esquece a sua razão e entende o que Deus quer falar com você nas situações.
As situações de morte ou de luta que você enfrenta não é para você se sentir um derrotado, mas é para que o Cristo ressurreto se revele e que você entenda que há esperança para todo aquele que crê no Cristo ressurreto. Existem pessoas aqui hoje, Deus está me mostrando claramente, que estão presas nas suas razões. Presas nas suas razões. E Deus te diz nessa manhã, abre mão disso. Porque as nossas razões, elas nos prendem, elas nos acorrentam, elas nos impedem de ver o Cristo ressurreto nas nossas vidas. Lembra que a gente sempre fala aqui, quem é de Jesus nunca tem razão. Você não tem razão de chorar, você não tem razão de se desesperar, você não tem razão de nada, porque a Bíblia fala que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A alegria vem, no terceiro dia Ele ressuscitou, Ele chega, Ele não mente, Ele não falha, Ele te ouve, Ele te acode, Ele se preocupa com você. Mas você tem se preocupado em olhar para Ele, em entender, em ouvir, ou você está tão preocupado com os seus problemas, com as suas situaçõezinhas, que você nem percebe o que Ele te fala. Enquanto você está preocupado aí, a minha conta está morta, não sei o que está morto, Ele está preocupado com o relacionamento dele com você. Porque quando o seu relacionamento com o Cristo ressurreto é a coisa mais importante da vida, essa vida abundante entra em todas as áreas da sua vida. E não há problema que permaneça o mesmo, não tem casamento que fique sem solução, não tem nada que fique sem restauração, não tem dívida que não seja suprida, porque o Cristo ressurreto entra com resposta na sua vida, quando você faz dele o seu refúgio e o seu lugar de descanso. É muito lindo você crer que Jesus ressuscitou. É a base da nossa fé. Mas não tem o menor sentido se no seu dia a dia Ele não é vivo na sua vida. Não faz o menor sentido se você sai daqui da igreja e você vive por sua conta e risco. Porque quando Maria chama Jesus de mestre, ela reconhece, eu não sei o que eu vou fazer agora. Eu não sei como é me relacionar com esse Cristo ressurreto. Eu não sei, é diferente. Mas Ele é meu mestre e Ele vai me ensinar. Amém? E nessa manhã, Deus quer te falar que Ele quer te ensinar a viver um novo tempo, uma nova vida, uma vida de glória e de bênção com o Cristo ressurreto. Uma vida que não te garante isenção de problemas, mas uma vida que te garante vitória naquele que é fiel e poderoso para cumprir todas as promessas dele sobre a sua vida. Esse é o teu Deus que te abençoa e te guarda. Nós vivemos tempos difíceis, de desesperança. As pessoas estão doidas. Ninguém acredita mais em nada. Está todo mundo pronto para brigar. Está todo mundo pronto para se acusar. Está todo mundo puxando uma faca. E você está fazendo o quê? Como servo de Deus, que conhece o Cristo ressurreto, você tem levado essa mensagem de vida, de ressurreição e de novos começos? Ou você tem sido mais um que se junta aí na fila da morte, do enterro, e fica olhando o morto? Ah, que problema que problema. Você já foi no enterro, você sabe como que é, né? Fica todo mundo, era tão bom, tá difícil, tá difícil. Quem nunca morreu tá morrendo. Quem nunca morreu tá morrendo também. Vocês sabem que lidar com a situação de morte é uma coisa que Jesus sabe fazer. Fala aí, a especialidade de Jesus. É lidar com aquilo que está morto. Amém? Ele venceu a morte. Então, se você acha que Ele pode te ajudar aí com os seus problemas, conte com Ele. Amém? Eu já contei para vocês, meu pai faleceu, eu tinha 14 anos.
E ele se converteu antes de falecer e tal. Mas eu nunca fui no cemitério. Não me achem doida, tá? Mas depois que ele morreu, eu nunca fui. Você pode ir lá visitar se quiser os túmulos dos seus parentes. Não estou falando que é errado. Estou falando que eu nunca fui. E muita gente falou pra mim: nossa, você nunca foi ver o seu pai? Eu falo: não, meu pai não está lá. Meu pai está na glória. Quando eu estiver na glória, eu vou ver meu pai. Amém? Depois, perdi uma filha. Não fui no enterro porque estava no hospital. Aí depois alguém me falou assim: ah, você não vai lá no cemitério para ver como ficou o túmulo? Eu falei: eu não quero ver como que ficou o túmulo. Eu não quero nada que lembre morte na minha vida. Eu creio num Deus que ressuscita os mortos. Eu creio num Deus na ressurreição. E eu não me alimento de morte. E eu estou aqui nessa manhã para falar para você: não se alimente de morte. Traga à tua memória aquilo que te dá esperança. Porque o teu Redentor vive e Ele faz novas todas as coisas. Para de arrastar problema, para de arrastar defunto, para de arrastar chatice, para de arrastar meninice. Para com isso e muda, porque ressurreição é mudança de vida. Uma coisa que estava morta, cheirando mal, ela torna a vida. E o Cristo ressurreto tanto é diferente que quando os discípulos o veem, não o reconhecem. Se você crê que Jesus está com você e que o Espírito de ressurreição e vida é sobre a tua vida, vou te dar uma bela notícia: as pessoas não podem mais te reconhecer. As pessoas têm que olhar para você e falar assim: nossa, o Renato? Não, o Renato agora vai... Aí vai... Nossa, não, Renato, não é você. Nessa situação você não faria isso. Mas é um novo Renato, que anda com Cristo ressurreto e que não age conforme o inferno espera, mas age conforme o Deus que Ele crê. Amém? A gente não anda por vista, a gente anda por fé. Você tem que semear aquilo que você quer colher. Se você semeia murmuração, você colhe problema mesmo. Se você semeia coitadice, você colhe mesmo impaciência, porque ninguém aguenta gente chata. E eu vou te falar uma coisa: a vida não está fácil para ninguém, mas está fácil para quem anda com o Cristo ressurreto, porque nós temos o nosso Salvador vivo, e quem precisa de um Salvador é quem se enxerga pecador e necessita da glória e do poder de vida de Deus na sua vida. Eu sei, eu preciso todos os dias de um Salvador, e eu vou te falar, semana passada eu precisei muitas vezes de um Salvador. E quando eu clamei pelo Espírito de ressurreição, o Senhor me respondeu e me enviou resposta todas as vezes, porque Deus está vivo comigo, na minha casa, na minha vida, e Ele é vivo na sua vida, na sua casa, no seu problema. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o coração. Você tem buscado a teu Deus? Você tem de Deus o quanto você busca dele. Se você tem pouca coisa de Deus, é porque você tem buscado pouco a Deus. E se você tem muito de Deus, é porque você tem buscado muito a Deus. E eu falei para Deus: eu não vou buscar mais nada, eu vou buscar Deus. Eu estou cansada de buscar soluções em pessoas, em situações. Eu preciso do meu Salvador ressurreto na minha vida, porque é Ele quem me deixa de pé todos os dias. E você precisa desse entendimento. A resposta da tua vida não é o emprego dos teus sonhos, não é o carro, não é a casa, não é o marido, é o Cristo ressurreto na sua vida, que vai encher de vida e de ressurreição. Tudo que está morto vai reviver a partir do momento que você andar lá de mãos dadas com Ele. Eu já estava num bagaço semana passada. Aí o Esdras chegou em casa, a Aninha foi para a escola, ele foi levar ela na escola, aí a gente saiu. Riscaram a porta do meu carro toda. Fizeram uma alegoria não muito bonita, só que vocês não entendem, na porta do meu carro. E a questão não é o carro, que estou um pouco ligando, sabe? A questão é a afronta
do diabo. A questão é o diabo querer que você olhe e fale assim: não é possível, nada dá certo. Tanto carro naquele estacionamento, tinha que fazer justo no meu. Porque o diabo quer falar pra você: olha, tá vendo? Tá vendo como dá tudo errado? Tá vendo como você é uma trouxa de ficar orando aí todo dia de manhã? Você tá vendo que quem é errado e quem é podre se dá melhor do que você? Mas acontece que eu ando com Cristo ressurreto. E eu falei pra Deus: Pai, da minha boca não vai sair uma murmuração. Aí eu comecei a rir do desenho lindo que fizeram. Aí a Aninha começou a rir. Aí o meu marido falou assim: vocês estão rindo? Aí a gente falou: estamos rindo, mas o quê? Aí eu fui levar a Aninha lá no inglês, falei: filha, eu vou te levar. Ela falou: não, mãe, vou a pé. Porque era realmente uma coisa muito bonita. Aí, eu falei assim: não, eu não vou me abater. Eu vi na internet que óleo de banana tira risco do carro. Aí eu fui comprar óleo de banana. Aí eu e a Aninha lá esfregando o desenho com óleo de banana. E a Aninha orando, judieira, gente. Ensina a criança no caminho que deve andar. A Aninha lá com óleo de banana: Senhor, faz sumir esse negócio. E a gente esfregando, eu e ela com óleo de banana, nada. Sumia. Quando a gente virava, o negócio tonha. Mas, meu Deus, é do diabo esse negócio. Aí esfregando, não saía. Aí eu falei: filha, deixa aí. Aí o Wesley chegou, viu o óleo, falou assim: ai, deu certo, vou passar. E eu olhei e falei: deixa. Deixa ele exercitar a fé dele, né? A gente já fez a parte. Foi ele lá esfregar o óleo de banana. Não saiu nada, a gente tá lá. A pintura linda do carro. Aí... a pintura linda, a banana, vocês já entenderam o que desenharam no meu carro, né? Enfim. Aí eu já falei, eu ia pregar sábado na igreja, eu falei: Senhor, a gente quer fazer chantagem com Deus, né? A pastora vai chegar com o carro desenhado na porta. Eu falei: o senhor está querendo mesmo me destruir, acabar comigo. O que vão pensar dessa mulher? Chegar assim, né? Não dá. Aí, não vou me abater. Mas Deus sabia lá no fundo do meu coração que eu estava bem abatida. Aí eu recebi uma ligação do Silvio e do Alê. Não estou falando isso para vocês acharem que eles são legais, nem que eles vão ficar pagando o conserto do carro da igreja inteira, tá? Mas eu estou falando isso para você saber que Deus conhece o teu coração. E Ele sabe o que te chateia. E Ele resolve para você. E o Silvio falou assim: ó, leva o carro lá, que tem um amigo do Ale, que não sei o que. Eu falei: Silvio, eu não posso levar essa semana, não recebi ainda, estou sem dinheiro, vou ficar aqui com esse desenho mesmo. Ele falou assim: não, leva lá, porque eu e o Ale vamos pagar para você. Se você olhar meu carro hoje, o desenho ainda está lá, mas é porque o homem marcou amanhã. Mas o problema já está resolvido. Agora, eu posso ficar olhando pro túmulo todo dia, ficar olhando esse desenho e falar: por quê? Por quê? Mas eu vou te falar que ele ainda está lá, mas para mim ele desapareceu. Eu andei com meu carro solta, livre e feliz, porque nenhuma acusação há para os que estão em Cristo Jesus. Amém? Ou você anda arrastando um morto, arrastando porta arranhada, arrastando briga, arrastando murmuração na tua vida. Ou você se abre para viver o milagre que Deus tem para a tua vida. A ressurreição, a vitória, a glória, a transformação, o suprimento, a maravilha. Aquilo que os seus olhos ouviram, que os seus olhos não viram, seus ouvidos nem ouviram. Ou você
Deus, porque Ele já ressuscitou Jesus para você. É muito difícil a gente se livrar da morte que ronda as nossas vidas, porque o mundo jaz no maligno. O mundo está morto no maligno. As pessoas não têm esperança, elas não têm expectativa, mas para nós haverá bom futuro, porque o nosso Redentor vive. E você precisa exercitar a tua fé e o teu relacionamento com Cristo ressurreto. Você fala: Senhor, eu não estou entendendo, mas eu sei, o Senhor está me chamando pelo meu nome. Vem ser meu mestre e me ensina. Me ensina a ter vida abundante. Me ensina a andar nos teus caminhos. Me ensina a ficar de pé. Me ensina a não murmurar. Me ensina a não olhar para o que está feio, para o que está ruim, para o que está estragado. Me ensina a crer em Ti, a despeito do que os meus olhos veem, porque eu ando pela fé, eu não ando por vista. E o meu Redentor vive. E Ele vive. E porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, eu posso confiar. Porque Ele vive, eu posso descansar. Porque Ele vive, eu posso sim ter a minha vida mudada. Você pode ter seus relacionamentos restaurados. Você pode ter seus problemas resolvidos, porque Ele vive. Ele vive. E você pode crer no amanhã. Amém? Amém. Seja aquele que, como Abraão, crê contra a esperança. Amém? Não importa a expectativa do mundo aí, de crise, de governo, não importa. Creia contra a esperança. O que todo mundo espera de ruim, creia diferente. Creia no teu Deus vivo, ressurreto, que se alegra em se revelar para você. Amém? Ele está vivo. Está na hora da gente parar de andar como gente morta, como gente que não conhece a vida de Deus, o Cristo ressurreto, que caminha conosco no nosso dia a dia. Amém? Deus abençoe vocês. Amém. Aleluia.